Hoje nós vamos falar aqui no nosso canal sobre vencer a inércia, um tema muito importante que eu tenho certeza que vai te abençoar. Antes do vídeo, você já se inscreva aí no meu canal, Bispo Ricardo Lima, coloque lá a tua inscrição também, o sininho para você receber a notificação dos novos conteúdos que nós vamos postar e agora você segue com o vídeo. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é sobre vencer a inércia. Sobre como isso pode gerar um impacto negativo no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa vida financeira e também profissional e, claro, em todos os aspectos da nossa vida. A inércia gera paralisação, ela gera o engano e ela gera previsibilidade. Quando um corpo está indefinitivamente parado ou sempre no mesmo movimento, o que isso significa? Que aquela pessoa está então no estado de inércia. A inércia, ela traz uma cegueira. A pessoa inerte, às vezes ela é inerte, nem sabe que ela está vivendo uma inércia, porque a inércia a cegou. E ela já não tem mais reações, tudo que ela faz é mecanicamente. Só que nós vamos, a partir de hoje, quebrar estes ciclos. Os males que a inércia pode gerar na vida de alguém, primeiro é que a inércia, ela gera paralisação. Isso é muito sério. Nós vemos na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 14, quando a palavra de Deus fala que Moisés estava diante do Mar Vermelho e o povo na expectativa, porque eles haviam saído do Egito. E Moisés tinha o cajado na sua mão, que era a autoridade de Deus sobre a sua vida. Mas a Bíblia fala que os egípcios vinham atrás. Havia o Mar Vermelho que era intransponível para eles. E eles estavam como que encurralados. E muitas vezes nós nos sentimos encurralados na nossa vida. E qual é a atitude? Zero. É ficar como Moisés, questionando o que eu vou fazer. E Moisés então ele estava ali paralisado, inerte naquela situação. Qual foi a palavra de Deus para ele? Moisés, por que você ainda está falando? Estenda o bordão na tua mão e diga ao povo que marche. Se você quer que esse mar se abra, Moisés, o que você precisa fazer? Sair da inércia, marchar, ter uma atitude. Em Josué, no capítulo 18, versículo 1 até o 3, o povo já havia conquistado a terra prometida, mas 7 tribos ainda não haviam ocupado a terra que eles haviam conquistado. Olha que loucura! Eles lutaram por anos para conquistar aquele espaço depois de centenas de anos de espera de uma promessa. E quando eles lutam, agora podiam ocupar a terra, o que eles estavam? Praticando mais uma vez a inércia. Porque às vezes, quando nós enfrentamos um tempo de muita luta, e até mesmo temos vitórias sobre elas, o que acontece é que às vezes a pessoa, ela entra num estado de relaxamento tão grande, que ela se esquece que ela precisa ainda ocupar o seu espaço. E Josué 18, o que o Senhor falou através de Josué para o povo? Até quando vocês serão remissos? Até quando vocês vão ficar parados agora, descansando, e não vão ocupar a terra que eu prometi e a terra que vocês conquistaram? Então a primeira coisa que pode gerar a inércia na vida de alguém, o que é? A paralisação. A inércia, ela gera o engano, porque ela na verdade cria um sentimento de que a pessoa está realizando. Tipo assim, ela tem a sensação, porque eu estou trabalhando muito. Então ela tem uma sensação que ela está realizando. Só que na verdade, às vezes sabe o que acontece? Tem uma atitude, tem uma sensação, tem um trabalho. Só que o fruto, ele inexiste. Jesus falou lá em João 15, algo muito importante no versículo 1 até o 3, quando ele fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E ele continua dizendo que toda árvore
que não dá fruto, o que ele faz? Ele corta. E aqui dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Por isso que Jesus falou em João 15, que nós somos limpos pela palavra. O alimento que vai nos filtrar os nossos sentimentos, vai nos balizar das nossas ações e mostrar aquilo que realmente é uma realização daquilo que tem uma aparência do que eu estou trabalhando. Você já trabalhou em coisas na tua vida em que depois de muito esforço você viu que aquilo deu quase nada e gerou maior frustração em você? Por quê? Talvez você não avaliou logo no início, você não percebeu que você estava sob uma falsa sensação de realização, mas o fruto efetivo não aconteceu. Por isso que a inércia, ela gera o engano. E em terceiro lugar, o que a inércia gera é a previsibilidade. Porque isso significa, a inércia faz com que eu me torne uma pessoa rotineira. E um profissional, uma pessoa de sucesso, o que ela precisa? Ela precisa ter elementos na sua vida, ela precisa criar competências na sua realização pessoal, de que maneira que ela seja imprevisível. Veja, não é descontrolada, não é uma pessoa que age loucamente, mas nós precisamos quebrar rotinas. Quebrar a inércia é quebrar rotinas, é fazer diferente. E a pergunta é, o quanto que eu estou disposto a sair da chamada zona de conforto? E eu tenho que avaliar a minha vida, o que eu tenho feito diferente. Quais são as minhas reais atitudes, seja no casamento, na vida financeira, onde for, que demonstrem que eu estou quebrando esse ciclo de inércia na minha vida. O que alimenta essa inércia na vida de alguém? Primeiro, é quando a pessoa faz as coisas sempre da mesma maneira. Então, às vezes as pessoas, sabem como que elas estão? Vamos colocar assim um ritmo hipnótico. Ele faz mecanicamente, ele realiza aquilo que tem que realizar, só que não tem brilho, não tem brio, não tem o que nós conhecemos de sangue nos olhos, não é? Porque a pessoa, ela entrou num ciclo tão terrível que ela já não consegue mais ser criativa, porque a pessoa inerte não é criativa. E pior, ela acaba tendo resistência àquilo que é novo. Pode perceber, a pessoa dominada pela inércia, ela é resistente às coisas novas. Sabe o que Jesus falou para os fariseus? Vocês dizem que o vinho velho é melhor do que o novo, porque eles estavam tão presos aos conceitos antigos, aos conceitos da religiosidade, que eles não conseguiam entender o que Jesus veio trazer. A compaixão, o amor, a compreensão espiritual acima da lei, porque eles só sabiam seguir a lei, só sabiam guardar o sábado, só sabiam seguir as regras. Agora, eles não estavam abertos, e por isso rejeitaram Jesus. Você já percebeu como tem pessoas que são resistentes às coisas novas? E como na maioria dos casos, as pessoas, elas sempre têm um preconceito com aquilo que significa e representa algo novo, muitas vezes pela sua insegurança pessoal, outras vezes pela sua acomodação, até mesmo pela sua própria arrogância, porque ela fala, é do meu jeito, é assim que tem que ser, e acabou. Agora, sabe o que a palavra de Deus fala em Levítico 26:10? Tira fora o velho, para dar lugar ao novo. Eu não vou fazer mais sempre da mesma maneira. Romanos 12, eu quero ter a minha mente transformada para que eu possa conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em segundo lugar, é seguir a tendência do momento. O que alimenta a inércia é querer sempre fazer igual todo mundo faz. Em nome de Jesus, você não é massa de manobra
nas mãos de ninguém. E às vezes nós temos medo de inovar, então é mais fácil seguir a tendência do momento e desprezar que Deus pode ter para mim um caminho diferente. A Bíblia fala em 1 João 2,27 o quê? Que a unção, ou seja, o poder de Deus sobre o homem, nos ensina todas as coisas. E uma das características de Deus no homem é a criatividade. Então, será que não é hora de nós ampliarmos a nossa visão e procurarmos olhar de uma maneira diferente para vermos todas as possibilidades daquilo que representa o mesmo negócio, a mesma circunstância que nós estamos enfrentando? A Bíblia fala sobre Números 14, os 10 espias e Josué e Caleb. Eles estavam vendo a mesma terra, os mesmos gigantes, só que os 10 se sentiam gafanhotos. Caleb dizia: nós vamos devorá-los como pães. O que é isso? É a mesma coisa sob perspectivas diferentes. Então, que nós tenhamos um olhar diferente. Quando nós temos esse olhar diferente, sabe o que nós nos tornamos? Autênticos. Você precisa criar na tua vida diferenciais que vão te qualificar, que vão te fazer se tornar uma pessoa desejável para o mercado de trabalho e uma pessoa que todos vão querer estar ao seu lado. Agora, o que é importante? Nós não seguirmos sempre as mesmas tendências da sociedade. A inércia é vencida, primeiro, quando eu sofro um impacto que muda a minha maneira de caminhar. E às vezes aquilo que parece que veio para nos destruir, por exemplo, pessoas que sofrem uma falência, sofrem uma grande perda, seja qual for o impacto que acontece na nossa vida, eu tenho que tirar o extrato disso. O que é o extrato? O que eu vou extrair da situação adversa que eu enfrentei. Ou aquilo pode ser o meu caixão ou o meu trampolim, para que eu possa mudar o meu ritmo. Todo impacto, ele tem que gerar uma quebra de ritmo para te tirar da inércia. Jesus falou: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então aprenda a ter bons olhos. Em segundo lugar, o que vence a inércia é quando em tudo na minha vida eu aprendo a buscar primeiro uma direção de Deus. Isso é muito importante. Aprendermos, antes de tudo, a orar, a falar com Deus, a você ter um tempo de meditação na palavra. Uma coisa é certa: a estrada que Deus quer que a gente percorra sempre vai terminar com sucesso. Muitas vezes, a direção de Deus, sabe qual vai ser? Fique aguardando. A Bíblia fala lá em Salmos que bom é aguardar o Senhor, e isto em silêncio. Por outras vezes, Deus vai dar uma direção, você tem que se mover imediatamente. É tão impressionante a palavra de Deus lá em 1 Crônicas, no capítulo 14, fala sobre uma experiência de Davi. Ele tinha que enfrentar uma guerra contra os filisteus, que eram os inimigos, e Davi, ele pergunta para Deus: vou ou não vou? Deus fala: Davi, espera. E depois Deus fala: você vai atacar de uma outra maneira. Então veja que Deus deu uma direção para Davi: não vá do jeito que você está imaginando para a guerra. Espere e vá de uma outra maneira para que você seja um vencedor. Então Davi foi um dos maiores vitoriosos que a palavra de Deus registra, porque ele era um homem que sempre buscava direção em Deus. Para buscar a direção, o que eu preciso? Eu preciso ouvir a voz de Deus. Colossenses 3,15 fala que a paz seja árbitro do meu coração. O que isso quer dizer? Que quando eu sinto paz interior e eu estou buscando uma direção de Deus, nesta paz, vai estar manifesta qual é a vontade de Deus para a minha vida. A ansiedade, ela nos impede de ouvir a voz de Deus. Por isso que é importante você ter momentos de meditação, momentos de reflexão,
momentos de solitude, de quietude na presença de Deus, porque é ali que Deus vai te mostrar qual é a direção para você quebrar as tuas inércias. Amém? E ouvir a direção de Deus vem através, claro, de uma vida de oração. Jeremias 33:3 diz o que a palavra: invoca-me e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes que você não sabe. E a direção de Deus sempre vai ser o avanço. Sempre vai ser a tua mobilização. Porque Deus, Ele não quer que ninguém retroceda ou fique parado. Pelo contrário, Hebreus fala o quê? Que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Hebreus 10, 37, 38. Mas a alma deles se alegra naqueles que estão avançando. Em terceiro lugar, o que me faz vencer a inércia é sempre agir na direção do meu sonho. E o que quebra a inércia é quando eu tenho atitudes, não atitudes tipo, estou dando tiro para tudo que é lado, mas quando eu tenho uma ação efetiva na direção daquilo que é o meu alvo. Em Gênesis, no capítulo 26, a palavra fala que Deus deu uma ordem para Isaac, porque havia um período de seca na terra. E olha só como tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Porque todos os povos da terra, naquela região, porque era uma região já pesada de deserto, e quando ficava sem chuva, todos tinham uma tendência. Qual era? Desciam para o Egito. Por quê? Mesmo na seca, o Egito tinha o famoso rio Nilo, que era ali o Egito inteiro banhado pelas águas do Nilo. Então, todos iam atrás do quê? De água, porque no deserto a água vale mais que ouro. Aquilo era uma tendência natural. Aquilo era um caminho. Só que era o caminho de Deus para Isaac? Não. O que Deus falou para Isaac? Fique aonde você está. Quando eu tenho direção de Deus, ficar parado significa sair da inércia também. Isaac ficou lá. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que na terra seca, ele plantava uma semente e ele colhia a 100 por 1. Se tornou riquíssimo, porque ele obedeceu à voz do Senhor. E ele agiu na direção do que Deus tinha para ele. E depois que ele se tornou um homem rico, ele ainda cavou poços que o seu pai Abraão havia deixado um mapa com poços de água. Imagina o quanto não vale um poço de água no meio do deserto. E ali ele encontrou os seus poços de água. E a Bíblia fala que ele chegou num local chamado Reobote, que significa lugar de expansão. Então, isso é um conselho muito importante. Quer vencer a inércia? Tenha atitudes na direção da sua promessa. Amém. Em quarto lugar, o que me faz vencer a inércia? Identifique quais são os seus hábitos negativos que podem estar te paralisando ou roubando o teu potencial. E o que nós precisamos então é começar a fazer um autoexame e ter assim realmente sinceridade nisso. Talvez até pedir para que pessoas que te amam de verdade te façam uma crítica e que pontuem quais são os hábitos que elas consideram negativos na tua personalidade. Por quê? Hábitos ruins geram inércia na minha vida também. Amém? Vamos pegar aí um exemplo? Viver murmurando e reclamando. Isso é um hábito ou não é? É um hábito que faz você ficar inerte ou avançando? Inerte. E desde a criação, as pessoas continuam procurando culpados para os seus próprios fracassos. Agora que você possa entender algo no teu espírito, eu sou responsável pela minha própria vida. O que você é hoje, aonde você está hoje, é exatamente o lugar que as suas escolhas te trouxeram. Ah, bispo, mas é que eu sofri impactos, ok, circunstâncias todos sofrem.
Agora, as reações diante das circunstâncias, quem define sou eu. E você já parou para perceber que durante um dia nós tomamos centenas de decisões, pequenas e grandes? Quantas delas estão realmente trabalhando pelo meu sucesso? Nós temos que mudar os nossos hábitos. Em quinto lugar, para vencer a inércia, o que eu preciso? Aprenda a ocupar o teu espaço. Ocupar espaços espiritualmente, oração, jejum, palavra, atos proféticos. Eu tenho que ocupar espaços em segundo lugar, humanamente. Invista em você, se prepare, entre pelas portas que Deus te abrir. E terceiro, eu tenho que ocupar espaço emocionalmente. Como? Não me contentando com pouco, não me conformando e me autoestimular todos os dias. Quando eu tenho automotivação, ainda que externamente não existam fatores que me motivem, se eu tiver dentro de mim motivação, então, independente de qualquer coisa, eu vou estar sempre caminhando. Eu vou estar sempre produzindo. Eu vou estar sempre realizando. Nunca deixe as lutas roubarem os teus sonhos. Porque o que tem que te fazer ocupar espaços nas tuas emoções, no teu pensamento, na tua razão, é você estimular os teus sonhos dentro de você. Sabe uma outra coisa importante? É você estimular a tua fé. E claro, você ter um estímulo que é muito forte. Você querer ser melhor para ser uma bênção para a tua família. Eu vou me automotivar, eu vou ocupar os meus espaços, porque eu quero encerrar dizendo, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E Eclesiastes 9,10 fala, tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Então, é hora de sair da inércia. É hora de ter atitudes novas, quebrar hábitos nocivos na tua caminhada, porque nós vamos ter sucesso quando nós quebramos o ciclo da inércia. Eu espero que você viva isso a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, olha, vamos fazer o seguinte, dá um like, compartilha, para que novas pessoas também sejam abençoadas com esse conteúdo. Deus te abençoe.